Meu nome é Adriana Lunardi, eu sou escritora, escrevo há pelo menos 15 anos. Meu primeiro livro publicado foi um conjunto de contos que se chama As Meninas da Torre Helsinki. O título do livro é homônimo a um conto, e isso foi em 1996. Um começo bem importante, um acolhimento muito abrangente, assim, por parte das pessoas que fazem com que a gente tenha que ter alguma certeza de que o que está fazendo tem algum valor. Então foi uma estreia que de alguma maneira me disse que eu devia continuar fazendo eu não sei qual é a palavra exata para falar, não é simplesmente escrever, é ter esse estilo de vida, mais do que isso, acho que uma realização de um projeto que não tem medida nenhuma a não ser a vontade que a gente tem de fazê-lo. Depois desse livro, eu mudei de cidade algumas vezes, passei por uma formação como roteirista de televisão e me instalei no Rio de Janeiro, vinda de Porto Alegre. No Rio, eu comecei, enfim, a minha vida de roteirista de televisão, e lá chegando eu já tinha uns primeiros acordes, assim, de um novo livro que veio a se chamar Vésperas, que conta a história de 9 autoras de relevância na literatura, seja brasileira, seja dos países em que elas viveram, e por extensão uma importância mundial. Elas se transformam nas minhas personagens. Eu trato de fantasiar os últimos momentos da vida delas, como se fossem narrativas que elas estivessem impedidas de se tornarem autoras. Então eu pego de empréstimo esses últimos passos, essas últimas trajetórias, e ponho no papel. Vésperas ganhou uma bolsa da Biblioteca Nacional, que me ajudou também, de novo, nesse apoio super necessário, assim, para a gente desenvolver um trabalho artístico. É um livro que teve uma carreira muito interessante. Ele foi publicado no exterior, em países que vão desde a França à Croácia, tudo de uma maneira, assim, bastante inesperada para mim, mas que serviu para consolidar, digamos, uma boa relação com o meu editor, que é uma das coisas mais importantes que um autor precisa na vida, de um editor, e de outras conquistas de ordem mais pessoal, eu acho. De novo, me certificar de que sim, eu poderia continuar a escrever, que não era só uma veleidade e uma ousadia. O fato de ser escritor sempre está embutido nisso uma identidade, não é só uma profissão. Aliás, é difícil assumir, pelo menos num país como o Brasil, essa profissão como se fosse aquela que todo mundo diz possuir. Um professor é um professor, um bancário é um bancário, mas um escritor ganha vida com o quê? Isso torna essa atividade uma profissão. Então,
durante muito tempo eu me assinei como roteirista, porque de fato não suscita nenhum tipo de discussão. Assim, ser roteirista é uma profissão, ser escritor parece mais um título nobiliárquico, que eu demorei muito para aceitar e assumir e entender que não, que ser escritor fala de outra coisa, fala do que eu faço. Então, eu sou uma escritora. Depois de Vésperas, eu levei um tempo até escrever um novo livro. E foi então que eu escrevi meu primeiro romance. Uma troca que já vinha se anunciando, porque eu acho que as minhas narrativas sempre foram um trabalho de personagem, em que eu me dedicava muito à elaboração não só do narrador, mas ao esforço de criar uma personagem verossímil. E então esse primeiro romance foi a minha primeira experiência com uma narrativa longa, e foi muito importante, foi uma descoberta deliciosa para mim, porque eu não precisava mais me conter tanto como exige o conto, e eu escrevi algo que conversava, que dialogava com Vésperas, porque se nas histórias de Vésperas eu falava dos últimos momentos da vida dessas autoras, em Corpo Estranho, esse livro, eu narrava o que acontece na vida de uma pessoa que entra num profundo luto depois de perder alguém. Então, volta ao tema da finitude, que é um tema que foi aparecendo nos meus livros à medida em que eu fui escrevendo-os. E é o meu livro mais estranho, eu acho. Ele teve uma recepção mais reticente, talvez porque veio na sequência de Vésperas. Ele tem um tom um pouco modernista, que talvez também tenha dado a ele uma exigência de leitura diferente. E, enfim, tenho acompanhado assim com curiosidade o que vai acontecer com esse livro daqui a pouco. E agora, recentemente, em outubro do ano passado, de 2011, eu publiquei A Vendedora de Fósforos. Outra vez um romance, um tanto fragmentário, e retoma aquela história do Anderson, que é a pequena vendedora de fósforos, como tendo feito parte da infância de duas irmãs, que foram crescendo, espelhando-se uma na outra, a ponto de elas não saberem exatamente onde termina a identidade de uma e começa a identidade da outra. Então é um livro que trata sobre isso, sobre essa tremenda confusão que é entre o eu e o outro, especialmente no caso de uma família e de irmãos, que é uma relação pouco tratada, eu acho, do ponto de vista assim, psicanalítico, quando a gente pensa, por exemplo, da relação entre pais e filhos, a qual Freud se dedicou e explicou todo o drama envolvido nessa relação. Creio que não há a mesma literatura se tratando de irmãos, o que é absolutamente feliz para um escritor que pode mergulhar nesse tema com todas as sombras que ele ainda tem.